Ela usou o relacionamento aberto para me substituir aos poucos. Então eu fiz isso. Fiquei meses tentando organizar essa história na cabeça antes de colocar em palavras, porque toda vez que eu tentava contar para alguém de verdade a pessoa ficava com raiva antes de eu terminar e eu acabava consolando ela em vez de processar o que eu mesmo estava sentindo. Então decidi contar para estranhos. Pelo menos estranhos deixam você terminar. Tenho 36 anos. Sou analista de sistemas, trabalho remoto para uma empresa de tecnologia há 5 anos, o que significa que passo a maior parte do tempo em casa, no escritório que montei no segundo quarto, com horários que só eu controlo. Moro em Belo Horizonte num apartamento que até alguns meses atrás eu dividia com outra pessoa. Essa outra pessoa se chama Mariana. Mariana tem 33 anos, é publicitária, trabalha numa agência criativa onde é diretora de arte há 3 anos. É uma mulher criativa, intensamente social, que precisa de estímulo externo de formas que eu nunca precisei. Eu sempre soube disso sobre ela e sempre achei que era uma diferença que a gente equilibrava bem. Por um tempo equilibramos. A gente se conheceu há 5 anos numa exposição de arte contemporânea que um amigo meu havia organizado. Eu havia ido porque o Daniel me pediu e porque eu raramente saio para esse tipo de coisa e ele havia dito que eu precisava sair mais. Ela estava lá porque é o tipo de ambiente onde ela naturalmente está. Nos encontramos na frente de uma instalação que eu não entendi e que ela estava tentando explicar para uma amiga. Eu disse que também não entendia. Ela riu. Ficamos conversando por 2 horas enquanto a festa acontecia ao redor. Namoramos por 1 ano e meio antes de ela se mudar para o meu apartamento. Não chegamos a casar formalmente, mas morávamos juntos há 3 anos, tínhamos conta conjunta para as despesas da casa, tínhamos uma vida estruturada que eu considerava um casamento em todos os sentidos práticos. Não temos filhos. Nunca foi o plano de nenhum dos dois. Os primeiros 2 anos morando juntos foram bons. A Mariana trouxe uma energia pro apartamento que eu precisava mais do que sabia. Tinha sempre gente em casa, sempre algum programa marcado, sempre alguma coisa acontecendo. Eu que sou mais introvertido aprendi a gostar daquilo de um jeito que me surpreendeu. E então chegou o 3º ano. O 3º ano foi quando as coisas começaram a mudar de um jeito que eu percebi, mas que eu continuei interpretando como fases normais de um relacionamento longo. A Mariana havia entrado num projeto grande na agência, uma campanha de lançamento de um produto que exigia muita dedicação, muitas horas, muita energia criativa. Ela ficou mais ausente em casa, mais no celular, mais dentro da própria cabeça quando estava presente fisicamente. Eu atribuí ao projeto. Fazia sentido. Mas o projeto terminou e a ausência ficou. Não de forma dramática. De forma gradual, como quando uma luz vai diminuindo tão devagar que você não consegue apontar o momento em que ficou escuro. Ela continuava em casa. Continuávamos jantando juntos. Continuávamos assistindo séries. Mas havia uma distância nova que eu sentia, mas que não conseguia nomear com precisão. Quando eu tentava conversar sobre isso, ela dizia que estava bem, que estava só cansada, que o trabalho tinha sido pesado e que estava se recuperando. Eu aceitava porque amava ela e porque queria acreditar que era isso. O assunto surgiu numa noite de sexta. Eu me lembro porque era sexta, porque nas sextas a gente tinha o hábito de pedir comida e ficar em casa sem fazer nada de especial, e aquele havia sido um ritual que eu gostava. Ela desligou a televisão no meio de um episódio de uma série que estávamos acompanhando e disse que queria conversar sobre algo importante. Eu percebi pelo tom que aquilo era diferente das conversas normais. Ela disse que havia estado pensando muito sobre o que precisava. Sobre liberdade, sobre espaço, sobre estruturas de relacionamento que ela havia começado a questionar. Disse que havia lido bastante sobre não monogamia, sobre relacionamento aberto, e que queria ter essa possibilidade. Disse que me amava. Que o que tínhamos era importante para ela. Mas que havia uma parte dela que estava se sentindo limitada de uma forma que ela não conseguia mais ignorar. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, fiz a pergunta mais óbvia. Se havia alguém. Ela disse que não. Que era uma questão de possibilidade, de liberdade, não de uma pessoa específica. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Ela disse que claro, que não havia pressa. Passei uma semana inteira pensando. Pesquisei, li relatos, tentei ser honesto comigo mesmo sobre o que eu queria e o que eu estava disposto a tentar. O que encontrei quando fui honesto era que eu não queria. Não era minha natureza, não era algo que eu havia desejado, e a ideia da Mariana com outra pessoa me causava um desconforto que eu não conseguia racionalizar para longe. Mas eu tinha medo de perdê-la. Esse é o centro de tudo. Se eu for completamente honesto, era isso. E foi esse medo que me fez tomar uma decisão que eu não devia ter tomado. Depois de uma semana eu disse que topava tentar. Ela ficou aliviada de um jeito que eu registrei, mas não soube interpretar na hora. Um alívio grande demais para uma proposta que ela havia dito que era sobre possibilidade abstrata. Combinamos algumas coisas. Transparência, comunicação, nossa relação como prioridade, revisão regular. Tudo o que parecia razoável numa tarde de domingo. As primeiras semanas foram estranhas, mas suportáveis porque nada havia acontecido ainda na prática.
3 semanas depois ela me contou que havia saído com um homem que havia conhecido numa festa de um colega de trabalho. Disse o nome, disse onde tinham ido, disse que havia sido agradável. Exatamente como havíamos combinado. Eu disse que estava bem. Fui correr por 40 minutos naquela noite porque precisava de alguma coisa física para fazer com o que estava sentindo. Esse virou o padrão dos meses seguintes. Ela saía, me contava, eu dizia que estava bem e encontrava uma forma de ocupar o tempo e a cabeça. Tentei o outro lado também. Fiz um perfil no aplicativo, conversei com algumas pessoas, fui num encontro que foi educado e completamente sem substância porque eu não estava lá de verdade. Não tentei de novo. Disse para Mariana que não havia surgido nada interessante. Ela disse que tudo bem. E havia algo naquele tudo bem dela que eu não soube nomear na hora, mas que ficou. Os meses foram passando e eu fui notando coisas que individualmente não significavam nada, mas que juntas começavam a montar um quadro que eu não queria ver. O homem que havia aparecido nas primeiras semanas, o Ricardo, continuava aparecendo nas conversas. Não com frequência, mas o suficiente para eu perceber que não havia sido um encontro de uma vez só. Havia também outros nomes, mais esporádicos, que apareciam e desapareciam. Mas o Ricardo ficava. E a Mariana estava diferente. Não diferente em relação a mim de forma negativa, pelo menos não de forma óbvia. Mas diferente de um jeito que eu fui entendendo aos poucos. Ela estava mais animada. Mais cuidadosa com a aparência em alguns dias específicos. Mais no celular em alguns períodos específicos. Chegava de alguns programas com uma energia que eu comecei a reconhecer como a energia de quem passou tempo com alguém que importa, não com alguém qualquer. Eu continuava dizendo que estava bem. Continuava. Semana após semana. Mês após mês. E fui ficando num estado que só consegui nomear completamente muito depois. Era o estado de quem está sendo substituído aos poucos sem perceber, como quando você troca as peças de um objeto uma por uma até que no final nada do original sobrou, mas o objeto ainda parece o mesmo por fora. Eu era o apartamento. Eu era a estrutura. Eu era o que estava lá quando ela voltava. E o Ricardo estava se tornando o que ela queria de verdade. Não tenho como provar que pensei isso conscientemente naquele período. Mas olhando de trás para frente eu sei que havia uma parte de mim que estava vendo o que estava acontecendo e escolhendo não nomear porque nomear significava ter que agir. O ponto que quebrou o padrão foi um sábado de manhã. A Mariana havia saído na noite anterior, havia voltado tarde, e estava dormindo quando eu acordei. Eu fui para a cozinha fazer café, peguei o celular para ver as notícias, e no processo vi que ela havia esquecido o celular dela na bancada da cozinha. Não desbloqueei. Não tentei ver nada. Mas havia uma notificação visível na tela bloqueada, uma mensagem que havia chegado de manhã cedo, e o nome de quem havia mandado estava visível. Era o Ricardo. O horário da mensagem era 6:30 da manhã de um sábado. Pessoas mandam mensagem às 6:30 da manhã de sábado para quem importa. Não para conexões casuais. Fiquei olhando pro celular dela na bancada por um tempo. Depois fui pro escritório, sentei na cadeira, e fiquei lá olhando pela janela por não sei quanto tempo. Não fui falar com ela quando acordou. Não naquele dia. Precisava pensar antes de agir. O que eu fui entendendo ao longo daquele dia era o seguinte. Eu havia entrado no relacionamento aberto por medo de perder ela. Havia passado meses dizendo que estava bem quando não estava. Havia assistido ela construir algo com outra pessoa enquanto eu ficava sendo o apartamento, a estrutura, o confortável. E havia uma pergunta que eu precisava responder antes de qualquer confrontação. O que eu queria que acontecesse depois? Não o que eu sentia. Não a raiva ou a tristeza ou o cansaço acumulado. Mas o que eu queria de forma concreta. Levei alguns dias para chegar nessa resposta com clareza. E a resposta, quando chegou, me surpreendeu. Eu não queria confrontar. Eu não queria uma cena, não queria uma confissão, não queria os detalhes do que havia acontecido entre ela e o Ricardo. O que eu queria era sair daquilo de forma que eu me respeitasse. Conversei com minha amiga Fernanda, que é a pessoa com quem tenho mais intimidade e que me conhece bem o suficiente para não tomar partido antes de ouvir o fim. Contei tudo, do começo ao fim. Ela me ouviu inteiro. Quando eu terminei, ficou em silêncio por um momento e então disse uma coisa que ficou comigo. Disse: "Você já sabe o que precisa fazer. Você só está esperando permissão de alguém para fazer." Ela estava certa. Passei as semanas seguintes fazendo uma coisa que eu não havia planejado, mas que foi a mais importante que fiz em todo aquele período. Comecei a reconstruir minha própria vida de dentro para fora. Não de forma dramática. De forma silenciosa e consistente. Voltei a fazer coisas que havia deixado de fazer quando a Mariana havia entrado na minha vida e eu havia moldado minha rotina em torno da dela. Voltei a tocar violão, que havia ficado encostado por 2 anos. Voltei a encontrar amigos que havia visto com menos frequência porque os programas dela eram diferentes. Comecei a fazer academia de manhã cedo, o que me dava 2 horas por dia que eram completamente minhas antes de qualquer coisa. Comecei a dormir melhor. A trabalhar com mais foco. A ter fins de semana onde eu me sentia inteiro em vez de em espera.
E fui notando uma coisa ao longo desse processo. A ansiedade que eu havia sentido nos meses anteriores, aquele desconforto constante de quem está num lugar que não é seu, foi diminuindo. Não porque a situação havia mudado, mas porque eu havia parado de colocar toda a minha energia em tentar me adaptar a algo que não era para mim e havia começado a colocar essa energia em mim mesmo. Isso levou uns 2 meses. No final desses 2 meses eu era uma versão diferente de quem havia entrado no relacionamento aberto por medo. Não curado, não sem dor, mas diferente. Mais inteiro. E então tive a conversa. Foi numa noite de terça. Sem data planejada, sem preparação dramática. A Mariana estava no sofá com o celular e eu vim da cozinha com 2 copos d'água, sentei na poltrona em frente a ela, e disse que precisávamos conversar. Ela baixou o celular e me olhou. Eu disse de forma direta e calma que havia percebido, ao longo dos últimos meses, que o relacionamento aberto havia funcionado de forma muito diferente para mim e para ela. Que para ela havia sido sobre conexões reais que haviam crescido, especialmente uma delas. E que para mim havia sido sobre tentar me encaixar em algo que eu havia aceitado por medo e não por desejo. Disse que havia passado meses dizendo que estava bem quando não estava. Que tinha visto o que estava acontecendo e tinha escolhido não nomear porque nomear significava chegar onde eu estava agora. E que eu estava encerrando o relacionamento. Não o relacionamento aberto. O relacionamento. Ela ficou me olhando por um tempo sem falar. Depois disse, por causa do Ricardo. Eu disse, não por causa do Ricardo. Por causa de mim. E era verdade. Se eu fosse completamente honesto, o Ricardo havia sido o catalisador que havia me feito ver o que eu havia evitado ver. Mas a decisão não era sobre ele. Era sobre o fato de que eu havia passado meses sendo algo que eu não era para manter algo que havia mudado de forma que eu não havia conseguido acompanhar. Ela disse que havia gostado do Ricardo mais do que havia esperado. Que havia tentado manter dentro dos limites do que havíamos combinado, mas que havia se tornado mais complicado do que isso. Que havia pensado em como me contar, mas não havia encontrado a forma. Eu disse que entendia. E que não estava com raiva dela. Esse era o ponto mais estranho de tudo. Eu não estava com raiva. Estava cansado. Estava triste. Mas não estava com raiva. Porque a Mariana não havia feito algo calculado para me machucar. Havia se envolvido com alguém de uma forma que não havia planejado e havia ficado sem saber como resolver. Eu conhecia ela bem o suficiente para saber que não havia maldade no que havia acontecido. Mas também havia algo que ela havia feito que eu não conseguia deixar para trás, independente de ser intencional ou não. Ela havia aceitado meses de eu dizer que estava bem sem nunca perguntar de verdade se eu estava. Havia visto a assimetria entre como eu vivia naquilo e como ela vivia e havia escolhido não puxar esse fio porque puxar ameaçava o que ela estava construindo. Não era crueldade. Mas era uma forma de me apagar que havia acontecido de forma gradual e que eu havia permitido ao não falar. A gente ficou conversando por mais de 2 horas naquela noite. Saiu muita coisa que havia ficado guardada dos 2 lados. No final ela perguntou se havia alguma possibilidade de continuar de outra forma. De fechar o relacionamento aberto e tentar reconstruir. Eu pensei na pergunta de forma honesta antes de responder. E disse que não sabia se conseguiria voltar a um lugar de confiança total depois daqueles meses. Que não era sobre o Ricardo especificamente. Era sobre o fato de que eu havia passado tempo demais num lugar que não era meu e que havia me mudado de formas que eu ainda estava entendendo. Ela foi dormir na casa de uma amiga naquela noite. Eu fiquei no apartamento com aquele silêncio que deixa quando uma presença que estava lá há muito tempo de repente não está mais. Não foi o silêncio vazio que eu esperava. Foi um silêncio com textura diferente. Mais limpo de um jeito que eu não consigo explicar melhor do que isso. A Mariana se mudou 2 semanas depois. Foi para um apartamento que uma colega tinha disponível enquanto procurava um lugar fixo. A gente dividiu as coisas de forma razoável. Não houve briga sobre nada material. Havia uma cordialidade que era real, não forçada, porque nenhum dos dois havia saído daquilo com ódio. Eu soube depois, por uma amiga em comum, que ela e o Ricardo estão juntos. Não sei os detalhes e não quero saber. Os meses depois que ela foi embora foram diferentes do que eu havia imaginado que seriam. Eu havia imaginado solidão pesada. Havia imaginado arrependimento. Havia imaginado ficar acordado às 3 da manhã questionando se havia feito a escolha certa. Teve algumas noites assim. Não vou mentir. Mas a maior parte do tempo foi de um estado que eu só consigo descrever como o estado de quem voltou para si mesmo depois de um período em que estava em outro lugar. Voltei a tocar violão com regularidade. Encontro os amigos que havia visto menos. Faço academia de manhã cedo todos os dias. Durmo bem a maior parte das noites. O apartamento está diferente sem ela. Mais silencioso, mais organizado do meu jeito, sem aquela energia constante que ela trazia e que eu havia aprendido a amar. Às vezes sinto falta dessa energia. Não da situação, mas da versão dela que eu havia conhecido antes de tudo isso. Essa é a parte mais honesta que tenho a dizer.
Que o que eu perdi não foi só a Mariana de agora, mas a versão de nós dois que havia existido antes. E que essa versão havia acabado bem antes de eu tomar a decisão. Tinha acabado em algum ponto dos últimos meses quando eu havia começado a ser a estrutura e ela havia começado a construir algo em outro lugar. Eu só havia demorado para reconhecer isso em voz alta. O que eu fiz, que é o então eu fiz isso do título, não foi uma vingança. Não foi um plano elaborado. Foi simplesmente decidir que eu tinha valor suficiente para não ficar num lugar onde eu estava sendo apagado devagar. Parece simples quando eu escrevo assim. Não foi. Mas foi necessário. O violão está do lado do sofá enquanto eu escrevo isso. Aprendi 3 músicas novas esse mês, o que não acontecia há 2 anos. São coisas pequenas. Mas são minhas de volta. Por enquanto é o suficiente.